vamos lá. Como que funciona, né? Quem pode atuar? Qualquer profissional com curso superior ou técnico que esteja habilitado no seu conselho de classe. Tendo a sua formação, se sentindo capacitado técnica e cientificamente para atuar, ele se inscreve no tribunal no qual ele pretende atuar. Ele entra no site do tribunal, realiza o seu cadastro e reúne a documentação. Então, currículo, certificado, inscrição no conselho de classe. Uhum. E aí ele se dirige até o tribunal e se apresenta às varas no qual ele pretende atuar. Então, eles literalmente como se fosse uma entrega de currículo, uma pequena entrevista de emprego. Ele vai até lá e fala: olha, eu sou a Juliana, sou formada em psicologia, atuo na área e gostaria de me disponibilizar aqui para ser uma perita judicial. Então, o que é que, a partir daí, o que o juiz faz? Analisa uma série de currículos e elenca ali alguns profissionais que ele começa a indicar como o seu perito de confiança. Então, será dentro, né? Vamos colocar aí, vai, no caso da Justiça do Trabalho. Quantos profissionais um juiz precisa? Um médico, um psicólogo, um engenheiro, né? Um contador, N profissionais que vão auxiliar o juiz dentro de um determinado processo. Às vezes, temos até mais de um perito que atua dentro de um processo. Então, quando pleiteia, por exemplo, uma doença profissional, um ambiente de risco, uma insalubridade, uma periculosidade, uma hora extra, quer dizer, vários outros profissionais atuam dentro do processo para auxiliar o juiz na demanda que ele vai ter que, né, emitir a sua opinião através de uma sentença. E temos ainda, dentro de um processo, aquele que auxilia as partes, que são os assistentes técnicos periciais, que são, se o juiz tem um profissional que o auxilia, então as partes também podem ter um profissional que auxilie. Neste caso, ele não há necessidade dele ser cadastrado no tribunal, mas há necessidade, são as mesmas exigências de ser um profissional habilitado para atuar, que vai o quê? Defender o seu cliente. Então, além do advogado, vamos dizer, de cada parte, então, a Juliana, o Pedro e o Everton. Um juiz, duas partes. Um que está pleiteando seu direito, o outro que está contestando esse direito. Cada um de nós podemos ter um assistente que vai nos auxiliar dentro de um processo. Então, como a gente estava conversando aí no caso, né, do TI, do computador, esse tipo de coisa. Cada um de nós, eu, por exemplo, no caso, se eu estivesse ingressando com essa ação, eu saberia mais ou menos o que aconteceu ali, porque afinal sou um profissional da área de TI e tal, então, né, teria conhecimento sobre o processo. Mas a outra parte, por exemplo, a empresa, ela sabe o que teria ali, mas ela também nomeia um assistente técnico para quê? Para que ambos também apresentem o seu ponto de vista mediante aquela perícia. Entendi. Ô, Tom, você que é um menino inteligente, você podia estudar ser advogado de podcast, cara. Pode ser um assistente. Interessante, né, cara? Nossa, Vou ter que processar algumas pessoas aí. Resumir, né, Juliana? Pelo ver que quem escolhe essa área não para de estudar. Então, não para. E assim, você sabe que é muito curioso.
quando eu ingressei nessa área, eu mesmo não conhecia quase nada. Eu sou psicóloga, né? Sou formada em psicologia e sou formada em direito. Não atuo no direito diretamente, né? No caso como advogada, mas atuo dentro de um pequeno pedacinho ali dentro de um processo. Entendi. Então, assim, e também não atuo diretamente, porque quem atua são os profissionais nos quais a gente ali administra dentro do processo. Então, assim, é uma área extremamente rica, com poucos profissionais habilitados e dedicados, poucos profissionais. Recentemente teve, assim, a gente que já está há bastante tempo no mercado, recentemente tem surgido novos profissionais, assim, muito bem qualificados, mas como o direito muda o tempo todo, os profissionais também mudam. Hoje, se a gente for falar em termos de tecnologia, por exemplo, nossa, vocês que estão aí na área de TI, por exemplo, qual é a velocidade que hoje a gente tem dentro dessa área? Querendo ou não, a pandemia deu uma acelerada, vamos dizer assim, em muitos processos. E a gente não tem conhecimento sobre isso. Então, quer dizer, hoje a evolução, o movimento é muito rápido e realmente a gente precisa de profissionais cada vez mais técnicos e mais diversificados para acompanhar aí os processos judiciais.